que me acompanha pelo YouTube, fala galera que me acompanha pelo Spotify, mais um dia de resolução estratégica de questões. Vamos nessa, projeto novo, projeto 100% focado em aumento de produtividade e performance estudantis. O objetivo desse projeto, repito, não é você se tornar um expert em constitucional e administrativo, e seu efeito colateral positivo. Isso vai acabar acontecendo. Mas o grande objetivo do projeto qual é? Que você se torne um expert na resolução de questões. Aqui eu estou preocupado com a forma. Eu quero que você aprenda a resolver uma questão. Eu quero que você pegue uma questão e saiba o que fazer. Eu quero que você aprenda o passo a passo. Por isso que é um método. Método quer dizer que você vai ter um passo a passo para saber como resolver as questões de forma estratégica. Lembre-se que a ação, quando você age, você tem saúde, você está forte. Quando você não age, você automaticamente não consegue progredir em nada na sua vida. Então, a primeira ação que você tem que ter é curtir esse vídeo se você está no YouTube. Curte. Se você não gostar no final, você vai lá e discute. Mas, com certeza, você precisa tomar uma ação. Não é preciso já ficar comigo e não vai tomar a ação de seguir, ou melhor, de curtir. Se você está no YouTube ainda, além de curtir o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque todo santo dia tem material novo ao meio-dia, tá certo? Se você está no Spotify, da mesma forma, coloque em seguir o podcast do Professor Alan e ativar as notificações. Sempre ao meio-dia, nós teremos materiais novos, fechado? Então, vamos embora. Vamos para a questão de hoje? Olha só, questão de número 4. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos ver o que é que aparece por aqui. Trazendo a linha da questão de número 4, vamos lá, vamos para o nosso padrão de resolução, método AV4.4. Nós estamos diante da resolução estratégica de questões. A partir desta linha de raciocínio, de um processo de resolução estratégica de questões, a gente vai precisar enxergar, a gente vai precisar notar exatamente o seguinte. Vamos ver como é que vem a questão 4. O que é que eu criei, o que é que eu trouxe por aqui? Esta questão de número 4, ela está envolvendo o que, professor? Qual é a linha do tema envolvido? Qual é o subtema? O que eu preciso saber? Importante esse aspecto de você entender que sempre é necessário o entendimento da disciplina, do tema e do subtema. Então, no processo de resolução, nós temos um padrão. Então, vamos escrever aqui, padrão de resolução. Esse padrão segue o quê? As diretrizes do método AV4.4, método criado, método desenvolvido por mim, ou seja, pelo professor Alan Vinícius. É fundamental o entendimento ainda que você precisa saber a disciplina que a gente está mencionando, precisa saber o tema e precisa saber, se for o caso, o subtema, se houver, porque vão ter situações que nós temos subtemas e tem situações que nós não temos. A disciplina é direito constitucional, massa. Disciplina direito constitucional. Dentro do direito constitucional, o que é que a gente está vislumbrando? Nós estamos estudando os direitos fundamentais no campo dos direitos individuais. Entendi, professor. No âmbito dos direitos individuais. Márcia, então, direitos fundamentais no campo dos direitos individuais. E o subtema, a gente está falando da inviolabilidade das comunicações. Essa inviolabilidade das comunicações, ela encontra guarida no artigo 5º, em seu inciso 12. É muito importante que esse dispositivo
ele contenha a redação dele aqui para a gente poder avaliar. Porque a redação dele é fundamental para fins de entendimento. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar artigo 5º, massa, professor. Dentro do artigo 5º, nós temos alguns desdobramentos. Então, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, nós temos aqui uma análise a ser feita. É fundamental que a gente enxergue esta análise. Então, vamos observar o que é que a questão traz? A Constituição assegura o sigilo das comunicações. Está lá. É inviolável o sigilo das correspondências. Então, quando eu boto que assegura, eu estou trazendo aqui, ó, a primeira expressão-chave. Assegura o sigilo das comunicações? Sim, é porque é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações. E aí eu cito as comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, sendo possível a interceptação telefônica. Quando eu falo salvo no último caso, a gente está falando das comunicações telefônicas. É importante a gente frisar que sigilo telefônico é diferente de interceptação telefônica. Olha como é importante, gente, você ser guiado ou guiada. É fundamental você ter um mentor, de você visualizar o tipo de questão que você precisa resolver. Quem concorda comigo? Coloca aí nos comentários. Professor, eu concordo, tem que ter orientação mesmo. Eu preciso de orientação. Quem é que se sente muito só? Quem é que se sente muito perdido ou perdida? Se você já for do método AV4.4, diga aí, já sou do método, já sou mentorado, já sou acompanhado pelo professor Alan Vinícius. Se você ainda não for, se você precisa de ajuda para efetuar a organização individual dos estudos, você pode buscar o Prof. Alan Vinícius para este processo, tá? Tem muita gente aqui que é mentorado e minha grande missão é auxiliar o máximo de estudantes possível. Então, existe a mentoria, é a mentoria do professor Alan. Então, o WhatsApp é o 993811035. Se você quer saber exatamente como é que funciona essa organização individual de estudos, esta mentoria. É fundamental esse entendimento, tá certo? No final da análise dessa questão, eu vou também deixar para você algumas outras fontes de materiais que você pode me acompanhar todo santo dia, tá bom? Então, quando eu falo do sigilo das comunicações, o sigilo telefônico, eu estou falando de quem você recebeu a ligação, a que horas, de qual local. Então, aqui eu estou falando de um sigilo de dados. Não envolve o teor da conversa. Quando eu falo do teor da conversa, aqui sim, este teor da conversa, este teor só pode ser feito por ordem judicial. No caso de sigilo, não, pode ser até por CPI. Então, aqui eu tenho requisitos. Então, esse último caso que eu estou me referindo é interceptação. Então, quais são os requisitos? Precisa ser, primeiro, por ordem judicial. Segundo, é nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Então, o que eu estou dizendo para você? Que vai ter uma lei, a Lei 9296, hoje, que trata das interceptações, e ela vai dizer exatamente quais são as situações que essa violação é possível. Agora, por mais que a lei é que vá trazer, a Constituição não traga,
A Constituição traz um delineamento. Qual é? Tem que ser para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Importante você visualizar isso. Investigação criminal ou instrução processual penal. Quando você visualiza isso aqui, ó, gente, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, você mata a questão, porque a interceptação foi para fins de investigação de atos de improbidade. Aqui eu estou diante de uma situação, de uma ação judicial, caneta brega, de natureza civil ou de natureza civil. Como é de natureza civil ou civil, eu não estou diante de uma ação penal. Então, não cabe. Então, ó, a Constituição assegura o sigilo das comunicações, perfeito. Por isso que é importante você resolver questões de forma estratégica, porque o primeiro item está certo. Sendo possível a interceptação para fins... Então, esse é o erro da questão, não é possível. Porque, como é uma ação de natureza civil, eu não estou diante da linha do preceito constitucional, porque no preceito constitucional tem que ser para fim de investigação criminal, não é o caso, ou instrução processual penal. Tem que, instrução quer dizer o meio de prova, o momento de provar. Tem que ser processo penal, desde que haja autorização judicial. Esse item, tá certo? Tá. Precisa de ordem judicial. E aí é que é bacana, porque eu falei para você de 3 itens. O que assegura o sigilo, tá certo? A interceptação, eu falo de 2 pontos. Quem pode gerar o processo de interceptação é autorização judicial, tá certo, mas o erro é a finalidade dessa interceptação. Aí não pode ser feito desta maneira. Por isso que a questão está errada. Então, você conhecer esses meandros é fundamental, tá certo? Então, vamos lá, gabarito errado, questão errada. Questão errada. Gabarito, questão errada. Você entender isso é fundamental, gente. É isso que você precisa aprender. É isso que você precisa estar aqui todo santo dia, ao meio-dia, no YouTube, no Spotify. E lá no Spotify, a gente também tem podcast novo todo santo dia, 100% focado em aumento de produtividade e de performance estudantis. Muita gente diz assim, eu não tenho as ferramentas corretas. Gente, todo santo dia nós temos materiais novos em diversas redes sociais. É fundamental que você comece a entender esse processo. Quando você está numa ferramenta como essa e você aprende como é que funciona, acaba se tornando muito mais fácil o seu processo de aprovação. Às vezes você está passando por uma situação que você não precisa passar. Ou seja, de repente você está querendo chegar lá em relação à aprovação, mas não consegue. E por que você não consegue? Porque de repente você está cometendo alguma falha no caminho. Então, você ter acesso ao conhecimento é fundamental. Então, todo santo dia eu disponibilizo um material novo. Material novo aonde, professor? Todo santo dia, tanto no YouTube, se você está no YouTube, já deixa o seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal. Tá? Fundamental que você efetue essas 3 ações, perfeito? Porque se você ficou comigo aqui até o fim, é porque esta aula impactou positivamente a sua preparação, senão você não estava aqui até agora, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E para você receber todo o santo dia, porque senão você veio aqui hoje, e aí você é engolido ou engolida pela vida e você acaba deixando passar os seus sonhos. Você deixa essas prioridades sempre para depois, sempre o estudo fica para depois. Então, para que isso não aconteça, o que é que você vai fazer? Ativa as notificações, porque quando eu disponibilizar um material novo, vai chegar diretamente até você. Fechado? Combinado? Além disso, no Spotify, todo santo dia, às 6h06 da manhã,
tem podcast novo, 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos, tá bom? Além disso, muita gente aqui é mentorado. Quem é mentorado, vai lá, escreve nos comentários do YouTube, escreve no Spotify. Eu sou mentorado do professor Alain. Eu tenho uma mentalidade forte. Eu me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidor público. Anote isso aí. É o nosso lema. Eu tenho uma mente forte, eu tenho uma mente de sucesso. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu já estou no serviço público. É essa mentalidade que você vai construir. Afinal de contas, o objetivo desse projeto é você desenvolver habilidades para você aprender a passar, aprender a ser aprovado, entender que sucesso não é sorte, sucesso é uma construção a partir de um treinamento. Quando isso ficar internalizado na sua mente, a partir dos hábitos que você executa, fica muito mais fácil de você atingir essa aprovação, porque você vai ver que a aprovação não é algo aleatório, não é algo assim, o destino escolheu que Joaquim vai ser aprovado e João não. Não é assim que funciona. Se você fizer todo santo dia o que precisa ser feito, a sua aprovação ela vai vir. Não existe a possibilidade de não acontecer, ela vai acontecer. Isso é sempre o longo prazo, ele devolve, ele compensa. Tá certo? Telegram, todo santo dia com resolução de questões. Instagram, tanto o meu quanto do curso fundado por mim, que é o Acerte Concursos, tá certo? Então, inclusive, se você deseja algum tipo de curso preparatório para concursos, é no Acerte, 719-8424. 4057. Além disso, no YouTube, todo santo dia tem material novo aqui, tá certo? Ao meio-dia. E quando eu falo de materiais novos, eu estou falando desse projeto de resolução estratégica de questões, mas não apenas isso. Existem diversas aulas que eu faço de forma ao vivo. Então, se liga efetivamente para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim você ficará por dentro de tudo, absolutamente tudo que eu postar no YouTube, bem como no Spotify. No Spotify você vai seguir e vai ativar as notificações. Um grande abraço, estamos juntos rumo à sua aprovação. Valeu, grande abraço.